A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. Entendeu? Não sabemos se será o último dia. Ué. Pode ser, não pode ser? Pode ser. Entendeu? Hã? Telhado? Quem é telhado? Tem legenda? Não sabemos se será o nosso último dia que estaremos juntos. Por isso nós temos que adorar o Senhor com alegria, adorar o Senhor com gratidão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem nos guardado e protegido, nos abençoado, e nós somos felizes. Muitos testemunhos poderíamos dar, entendeu? Eu realmente agradeço a Deus porque Ele é bom sobre a minha vida. Estamos meditando dentro da Escola Bíblica Dominical, no Catecismo de Westminster. Estamos na pergunta 87. O que é o arrependimento? Isso é bom, hein? O que é o arrependimento para a vida? A resposta é: o arrependimento é um dom de Deus. Então a gente tem que continuar aquela construção que tudo procede dele. Temos que continuar a construção e entendimento que nada procede do meu esforço e da minha vontade. Então, o arrependimento é um dom de Deus, pelo qual o pecador, recebendo o conhecimento do seu pecado e da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza pelos seus pecados. É interessante que o livro que eu estou lendo com o Felipe, ele fala lá, que nosso coração ele se entristece diante dos pecados quando nós observamos mais uma vez o pecado nas nossas vidas. Mas essa tristeza é exatamente a ação do Espírito Santo, que vai ser a força motriz para que a gente se arrependa, que a gente mude o comportamento nosso de agir. Se a gente não tiver aquela tristeza, aquele incômodo, aquilo ali vai ficar uma coisa comum e normal. E nós, como muitas outras pessoas, continuamos praticando as mesmas coisas. Arrependimento para a vida é um dom de Deus, pelo qual o pecador, recebendo o conhecimento do pecado. E como que nós recebemos o conhecimento do pecado? Palavra. Única e exclusivamente através da palavra de Deus. A palavra que nos traz o entendimento de que o padrão que nós estamos seguindo, a forma de agir que nós estamos procedendo, ela não é conforme a vontade de Deus. Então, recebendo o conhecimento do seu pecado e da misericórdia de Deus em Cristo. E a misericórdia nós já tratamos, é a condição de Deus não nos imputar a consequência dos nossos atos sobre as nossas vidas. E aí, diante dessa cena toda, o nosso coração se enche de tristeza pelos nossos pecados. E nós começamos a nos incomodar. É um incômodo que pode demorar uma semana, um mês, um ano, ou durante toda uma vida. E aí nós abominamos esse pecado e nós buscamos voltar-nos a Deus, resolvidos, decididos a prestar obediência a Ele e pararmos de cometermos o nosso pecado. Então é todo um ciclo que começa de Deus e acaba em Deus. O arrependimento é um dom de Deus e ele é dado apenas aos seus eleitos após a justificação. Então, pessoas elas não se arrependem, a não ser que sejam filhas de Deus. Elas podem sentir remorso. As pessoas elas podem sentir que se elas continuarem naquele caminho, elas vão ter algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo. Algum fator moral pode fazer com que aquela pessoa mude o seu comportamento, mas isso não é arrependimento. Porque o arrependimento é um dom de Deus. E ela só nasce no coração daqueles que são filhos de Deus. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E Ele coloca esse dom de arrependimento nos seus corações. E isso acontece após a justificação. A justificação é nada mais, nada menos do que esse Deus que vê o meu agir, vê o meu pecado, e Ele declara que você é justo. Porque é Ele que sofre o pecado. O dano do pecado parte de nós para Deus. E Ele é o único que pode dizer: eu não vou cobrar nada, eu não vou trazer nenhum tipo de dano, e isso é a justificação. Sendo assim, o arrependimento não é para a salvação. Eu não me arrependo para ser salvo, mas eu me arrependo por ser salvo. Para que eu preciso me arrepender então se eu já sou salvo? Porque é o convencimento do nosso coração de que nós estamos errados.
Então, quando nós cometemos um delito contra alguém, ou contra alguém comete um delito contra nós, mesmo que a situação esteja resolvida, sempre é bom que a pessoa ela vá a você, ou você vá à pessoa e peça desculpas, peça perdão, para que a coisa ela possa se resolver e você está simplesmente declarando: eu realmente sou errado, eu quero mudar, eu tenho dificuldade de mudar, mas eu vou tentar mudar. Arrependimento é isso, nada mais do que isso. Arrependimento é um dom de Deus que é dado aos seus eleitos após a justificação. Sendo assim, o arrependimento não é para a salvação, mas é um fruto da salvação. O arrependimento não é remorso, pois traz em si o desejo sincero de uma profunda mudança de vida. Arrependimento não é remorso. Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. Pedro saiu amargurado com o seu coração, porque naquele momento não havia nada a ser feito. E ele ficou dentro do seu próprio coração trabalhando aquela dificuldade. Judas, ele tentou resolver o problema da sua maneira. E ele foi lá e tirou a sua própria vida. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, o mesmo contexto que tem em Mateus, da gente ir pregar o evangelho a toda criatura, ele vem falando sobre essa condição de você pregar para que as pessoas elas se arrependam. Para que haja o arrependimento, tem que ter o conhecimento do pecado. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia Sagrada. Se nós não lemos a Bíblia Sagrada, o que acontece? Põe ela do seu lado, querido. Se nós não temos o conhecimento da Bíblia Sagrada, nós não temos como instruir as pessoas. A nossa instrução ela vai ser emocional, vai ser psicológica. Ela vai ser tudo menos bíblica. E o que as pessoas elas precisam é ouvir a palavra de Deus, para que então o convencimento através do Espírito Santo venha sobre o coração das pessoas. Então, Lucas 24, 47 vem falando em que em seu nome, não em meu nome, não no meu conhecimento, mas em seu nome eu possa pregar o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Nós já falamos primeiramente dentro da sua própria casa. Primeiro lugar que nós temos que falar dentro da nossa própria casa. Depois nós falamos para os nossos amigos, para aquelas pessoas que estão próximas. Depois nós alcançamos os nossos inimigos, para então nós pensarmos em ir para os confins da terra. Não adianta você querer ser missionário, querer pregar a palavra de Deus nas praças, pregar a palavra de Deus em qualquer lugar, se a tua própria casa ela não é uma casa que é alicerçada na palavra do Senhor. Então o Senhor ele vem trazendo um ensino de muita profundidade dentro desse contexto. Arrependimento como dom de Deus, mais uma vez. O arrependimento tem sentido de mudança de vida. Então eu vou andando num caminho e eu vejo que esse caminho está errado e eu decido mudar. Na nossa vida nós temos um GPS. Eu sou um cara perdido. Ontem estava vendo um filme com a Rosângela e aí o cara saiu para ver um negócio lá, procurar uma informação lá, porque tinha tido uma bomba, caiu, sei lá o que lá. E aí eu olhei o cara andando, eu falei para a Rosângela assim, ele está perdido. Aí ele começou a bater o dedo lá no GPS, não tinha sinal, não tinha sinal, não tinha sinal, não tinha sinal. Eu falei, está perdido, o cara está perdido. Mas na nossa vida nós temos o nosso GPS, que é a palavra de Deus. É interessante que se você ler um texto, qualquer que seja, de advocacia, de finanças, de qualquer coisa, e você lê esse texto, quando você precisar, pode ser que você lembre, pode ser que você não se lembre. Mas a palavra de Deus diz que quando nós temos a instrução da palavra de Deus dentro do nosso coração, quando nós precisarmos desse ensino, o Espírito Santo ele traz a nossa memória, para que nós possamos falar aquilo. Então, apesar de você ter lido em 2000, em 1990, sei lá quando quer que seja o texto, quando você precisar, o Espírito Santo ele traz a tua memória para você utilizar na sua vida ou utilizar na vida de outros. O arrependimento tem o sentido de mudança de vida. Não é um remorso, não é um remorso, que é uma tristeza profunda sem sentido de mudança. Arrependimento é a tristeza com o desejo de mudança. Remorso é a tristeza sem desejo de mudança. Em nenhum momento mostra Judas arrependido.
A cena de Judas é bem clara. Ele tinha sido tomado por Satanás, havia uma palavra de destruição sobre a vida dele, e ele vai lá, cumpre a palavra do profeta dizendo que ia vender Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E aí quando ele vê a condição de tudo que estava acontecendo, que Jesus ia ser morto, o coração dele se endurece, ele corre lá para os sacerdotes e fala assim, não, ele é justo. E ele fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu paguei esse preço. Aí ele pega as moedas dele e joga lá dentro. Em nenhum momento você vê mudança de comportamento, ele não deseja mudar de vida. Tanto que quando o ato se consolida, ele vai resolver segundo o seu coração. Nós não somos chamados a mudar o nosso coração segundo as nossas próprias forças, porque nós não conseguimos. Por isso que é um dom de Deus. A nossa vida dentro dessa terra é você olhar e ver os defeitos que você tem, segundo as Escrituras, diante de tudo que você lê, e você olhar e falar assim, Deus, eu preciso mudar nisso. Eu não consigo mudar nisso, mas eu preciso da sua ajuda. E o Senhor, Ele faz o quê? Ele nos abençoa. E Ele vai concedendo essa mudança paulatina. Para alguns a mudança é rápida, para outros demora mais tempo. Muitos de vocês vêm a mim e falam assim, por que tanto tempo? Por que não muda logo? Seria tão mais fácil. Mas a mudança, para que ela perdure, dependendo da vida, ela pode ter que ter alguns temperos a mais. De até o tempo, pode ser alguma coisa como essa, para que você entenda realmente que aquilo é dolorido o suficiente para você não voltar àquilo. Porque se Deus ele muda o comportamento, e a gente vê isso claramente em Reis, em Crônicas, em Samuel, quando Deus mudava a vida do povo de Israel, passava um tempinho, o povo novamente caía. Novamente caía. Aquele ciclo. Aquele arrependimento não era um arrependimento, era simplesmente um remorso. Eles viam que eles estavam em prejuízo de cativeiro, estavam em problema de escravidão, e eles queriam sair daquilo. Eles não queriam adorar a Deus verdadeiramente, eles queriam sair daquele problema. O arrependimento como graça cristã implica que ele é concedido por Cristo ao seu povo eleito, sendo levado ao coração dos filhos de Deus através do Espírito Santo. Então, quando você, conhecedor da palavra, você leva uma palavra a respeito de arrependimento e mudança na vida das pessoas, você está sendo utilizado pelo Espírito Santo, que pode agir tanto no nosso coração, de uma forma sobrenatural, ou através da minha voz ou da sua voz. Você pode ser um canal do Espírito Santo, porque Deus assim o determinou. Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se a gente quisesse construir essa frase diferente, ele poderia falar: todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então você tem instrução da palavra de Deus, e você tem instrução do Espírito Santo de Deus através da ação dele na minha vida e na sua vida. E aí nós temos a oportunidade de agir de uma maneira certa ou de uma maneira errada, de instruirmos de uma maneira certa ou segundo o nosso próprio coração. O arrependimento psicológico resulta em remorso, às vezes profundo, mas não leva a mudança de vida e não é definido como arrependimento. O que é o arrependimento psicológico? E novamente a gente cita a condição dos alcoólicos anônimos e todos esses grupos de ajuda terapêutica, em que a pessoa ela se reúne com outras pessoas, fala do seu problema. Outras pessoas que estão ali têm problemas iguais ou piores ou menores que você. E a pessoa ela simplesmente sente o coração dela consolado. Existem técnicas, existem formas de você executar uma mudança. Isso acontece na academia. Dezembro está chegando aí, eu vou malhar, o cara passa um mês, aí o cara fica beleza. Em janeiro, cai tudo. A alimentação, eu vou fazer um regime e tal, você fica em ordem, acabou o regime, você volta a mesma coisa. Campanhas de igreja, você faz aquela campanha, a igreja enche por causa do propósito e tal, acabou a campanha, não há mudança de coração. A mudança ela é apenas o quê? Psicológica, que é o que muitas igrejas pregam, o que é o que muitos conselheiros falam, muitas pessoas que se dizem sábias em coaching e tudo mais, pregam para as pessoas, porque é algo que acontece rápido.
Eu já comentei com vocês, é muito difícil uma pessoa ficar viciada em vitamina, porque isso demora a fazer efeito. Ou mesmo exercício físico. Tem um tempo para fazer efeito. Mas quando o cara usa drogas, é que ele toma aquilo. Eu nunca usei drogas. Mas quando você usa droga, aquele efeito ele é uma bomba, é automático. É como você, quando está com muita dor e você toma uma bezetacil, você está com uma dor no corpo, ou você está com um problema muscular, entendeu? Aquela dor no pescoço, você vai lá e toma um Dorflex, algum remédio daqueles lá. O que acontece? Na hora, aquele medicamento ele entra na tua corrente sanguínea e aquilo ali vai te dando um alívio. É o que acontece com o álcool. Se você não está acostumado a beber e você toma uma bebida mais forte, aquilo entra no teu organismo e a bomba. Por quê? Porque é coisa rápida. As coisas de Deus, elas não são rápidas. Elas são demoradas, mas elas são eternas. Aí você tem que escolher que caminho você tem que seguir, qual você quer seguir. Eu quero uma vida de momentos sendo renovados rapidamente, ou eu quero coisas que, eu aprendi isso, agora eu não vou mais passar por isso, vou passar um próximo passo. Oi? Os caras que tomam bomba. Tá? Sim. O arrependimento sincero leva ao reconhecimento da natureza depravada do homem. Entenderam que esse arrependimento sincero também procede de Deus. Porque o meu arrependimento, em regra, como ser humano, ele é psicológico, é humano. O arrependimento sincero leva ao reconhecimento da natureza depravada do homem, em que o Espírito traz à tona todas as fraquezas e corrupções, criando a consciência do pecado e da ofensa a Deus que representam esses pecados. Esse arrependimento sincero, que é algo que é um dom de Deus, é algo que impacta na sua vida como se fosse um soco na sua cara, um soco no seu estômago. Não é algo que você consegue simplesmente descartar. E por vir de Deus, ele vai gerar algum tipo de mudança. Ezequiel 36, 31. Ezequiel 36, 31. Amém. Então, vós lembrareis os vossos maus caminhos e os vossos feitos que não foram bons. Terei nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. E aí o profeta Ezequiel, ele é muito duro nesse aspecto e bem profundo, dizendo que a partir da conversão verdadeira do coração, a partir do convencimento do Espírito, nós vamos lembrar dos nossos maus caminhos. Nós vamos lembrar do que nós fizemos, dos nossos feitos, que eles não foram bons. Vai haver o que? Discernimento. Você vai começar a pesar as situações das coisas que você fez e o modo que você agiu. Tanto a nível futuro como a nível passado. E aí, ao lembrar de o que você fez, ao lembrar do adultério, ao lembrar da mentira, ao lembrar do roubo, ao lembrar de todas as coisas ruins, você vai se ver como alguém imundo. Você vai ter nojo de você mesmo. Não é as pessoas que vão sentir nojo de você. É você que vai olhar e falar assim, caramba, eu sou ruim mesmo, hein? Nós vamos nos sentir nojo de nós mesmos por causa das nossas iniquidades e das nossas abominações, porque a gente vai ter um padrão, que é a palavra. As pessoas que não têm a palavra, elas não têm esse padrão. O padrão pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser a mãe, pode ser o pastor, pode ser qualquer pessoa, mas não é as Escrituras. E se você tem um padrão diferente das Escrituras, então esse padrão ele é relevável. Você olha para a pessoa e fala assim, a pessoa não é tão boa assim, então eu estou um pouquinho melhor, mas quando o padrão é Cristo. Dessa forma, o cristão sente a necessidade de mudança de vida. O velho homem começa a dar lugar à nova criatura. Ocorre o novo nascimento. Quando você começa a ter esses sentimentos de mudança, de incômodo em relação à sua própria vida, isso simboliza que você teve um novo nascimento. Porque nenhum ser humano, a parte de Deus, a parte de Cristo, pode ter esse tipo de arrependimento sincero. Não pode. Quando você começa a se incomodar em relação a isso,
se incomodar em relação à escola dominical, você começa a se incomodar em relação ao culto, a priorização disso, da obra social, do evangelismo, do dízimo. Quando você começa a se incomodar com isso, você começa a perceber que isso aí é muito mais do que o seu desejo humano de mudança. É algo sobrenatural que está ocorrendo, é um novo nascimento. O cristão não está desamparado nessa mudança de vida. Se eu tivesse que mudar na minha própria força, eu estaria desamparado. Se eu tivesse que chegar para você e falasse assim, muda, sozinho, você estaria perdido. E é claro, quando você vê, por exemplo, pessoas... Isso é uma coisa simples de você ver, por exemplo, dentro do conceito de academia. Pegue uma academia como Smart Fit, por exemplo, e vá lá. O cara te atende, faz a sua ficha e você está abandonado. Quando você achar que tem que aumentar peso, você aumenta. Se você achar que a tua postura está ruim, você tenta corrigir. Se você pega uma pessoa que é um profissional, uma pessoa que te instrui, uma pessoa que te acompanha como um personal trainer, a situação é diferente. Aí você tem a opção de você ter um cristianismo Smart Fit ou um cristianismo com personal training. Porque ele não nos abandona, ele nos deixa sozinhos, porque nós não conseguimos. A nossa ira, a nossa inveja, a nossa mentira, nosso mal-estar, nosso mau jeito de agir, não consegue sair, nós precisamos de ajuda. O cristão não está desamparado nessa mudança de vida, mas ele irá perseverar por meio da comunhão do Espírito Santo durante toda a sua vida. Perseverança, sinal dos santos. Nós caímos e levantamos, e continuamos caminhando. Podemos andar afastado um pouco, mas nós voltamos, porque é o nosso caminho, é o nosso lugar, é onde nós temos que estar, não há outro lugar. O navio ele pode parar em vários ancoradouros pelo mundo, mas o dele é o dele. Você pode sair para viajar, você pode passear, mas quando você volta para sua casa, é uma delícia, é um prazer. Deveria ser. Deveria ser. Quando a gente vai sair, se Deus assim o permitir, dia 18, a gente está viajando. E a gente vai ter um tempo com os familiares, é um tempo agradável. Mas não é a nossa casa. Quando você volta para sua casa, mesmo com goteira, mesmo com problema de lixo, mesmo com problema de tudo, é a sua casa. É o seu lugar. Todo aquele que se julga capaz de mudar a sua vida, voltando-se voluntariamente para Deus, se engana a si mesmo. Negando a graça de Deus e a obra de Cristo na cruz. É muito sério. Se você acha que você pode mudar a si mesmo, você está descartando o sacrifício de Cristo. Quantas pessoas eu atendo durante a semana que acham que podem mudar? Eu falo, por que você não me ligou? Por que você está nesse caminho? Por que você está fazendo isso? Ah, pastor, eu não sou digno. E quem disse que alguém quer que você seja digno? Eu lembro daquele, quando se fala de dignidade, eu lembro do texto lá, de Apocalipse lá, que a gente já citou algumas vezes, em que João, ele recebe a mensagem do anjo que não achou ninguém digno de abrir os selos. Era a continuidade da história. Era a salvação do povo. E aí João começa a chorar, e aí o anjo olha para ele e fala assim, não se preocupe, pode parar de chorar. Foi encontrado um que é digno. Um que é digno de abrir os selos. Jesus Cristo, o Santo, o Justo. É Ele quem nos acompanha, é Ele quem faz as coisas por nós. Sem Ele, nada pode acontecer. Então essa ideia de você achar que você consegue fazer as coisas na sua própria vida, é um engano, uma mentira. Um engano, uma mentira do próprio diabo. João capítulo 10, versos 27 e 28. João 10. Achou? Que bom, hein? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esses dois versículos, eles trazem a certeza para o nosso coração de que qualquer luta que a gente esteja passando, ela não é grande demais para mexer ou até parar os planos do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Se você é ovelha de Cristo,
você vai ouvir a voz dele. E aí, quando você ouvir a voz dele, não tem como você não seguir a ele. E me segue. Eu lhes dou a vida eterna. 27, 28 que eu falei? 27, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará na minha mão. A única certeza que você precisa nessa vida é que, independente do que você fizer, você está debaixo das asas do Senhor. Não é justificativa, como nós já falamos, para você fazer o que você quiser. E aí nós voltamos dentro do contexto do nojo. Eu, sabendo isso, eu continuo cometendo? Eu tenho que sentir nojo de mim. Eu tenho que buscar essa mudança. Os pecados que persistem. E é a minha vida e a sua vida. Nós olhamos para os nossos pecados e eles continuam acontecendo. O cristão irá pecar, encontrará momentos difíceis, mas será preservado pelo penhor do Espírito Santo durante toda a sua vida terrena. Eu nunca fiz isso, mas se você precisa levantar o dinheiro, você vai lá na casa de penhor, você pega uma joia, pega um celular, pega uma coisa de bem e fala assim, bom, esse celular meu aqui vale R$2.000, eu estou precisando de R$500, eu vou deixar meu celular aqui e você me dá R$500. Se você não for pagar, ele fica com o teu bem e ele ganha com isso. O penhor da minha vida e da sua vida foi o sangue do Cordeiro. Ele foi lá e falou assim, eu pago. Se eu não pagar, eu pago. Eu pago. Ele nem fala se ele não pagar ou não pago. Sabe na mão, pago. E nem que quisesse. Então ele já fala assim, está pago. Quando o anjo, o acusador, ele vem acusar você. Ó, você está lá tomando Santa Ceia, você está fazendo isso, fazendo aquilo outro. E você está agindo dessa forma, você é pecador. Aí Satanás ele vai lá como acusador e apresenta a Deus a causa dele. E aí o anjo corre lá no armário fiel lá ou no HD lá, procura pastinha Ingrid. Tem só uma mancha vermelha aqui. Tá pago. Tem nada. Mas se eu ver ele fazer, tá pago. Ele fez de novo. Tá pago. Ele tá pago. Tá aqui, ó. Eu não acredito. Tá aqui, ó. Tá o arquivo da Ingrid aqui com o sangue. Do Ares eu não sei, né? Porque ele tá falando que perseguiu o pecador. Mas tá lá. Tá lá o sangue. Acabou. Super abundou. Ele tá falando isso. Entendeu? Ele tá falando isso. O arrependimento é uma mudança de vida. Ou melhor, desculpa. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daqueles que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Se habita. Aí tudo você vale. Se não habita. O arrependimento é uma mudança de vida que tem origem na eleição eterna e não constitui mérito para a salvação novamente, agora trazendo um novo elemento que é o conceito da eleição divina. Depois da mudança de vida, o crente odeia o pecado e procura dentro das suas limitações viver de acordo com os mandamentos de Deus. Nos é desperto no nosso coração o sentido de mudança, mas nós não conseguimos mudar. Dentro das nossas limitações, nós tentamos mudar, mesmo que a gente não consiga. Salmos 119, verso 10. De todo o coração, É isso aí. de todo o coração te busquei. Não me deixe fugir aos teus mandamentos. Parece um pensamento contraditório. De todo o coração te busquei. Abre aspas, mas não consegui. Fecha aspas. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Em outro versículo, o salmista Davi olha e fala assim: me ensina, sonda o meu coração. Sonda. Faz com que eu tenha consciência no meu coração. Me ensina como agir, me ensina que caminho ir. Como que eu faço para chegar nesse local? Como que eu faço? Fonte da vida.
O arrependimento e a fé são resultados da salvação e não a causa da mesma, como nós já falamos. O pecador somente chega a Deus pela justiça de Cristo. Deus o declara justo, e isso é a justificação, em Cristo, pela sua graça, apesar de que nada em si mesmo faz merecedor essa justiça. Você não merece o que você recebeu. Por isso que é graça. Se fosse qualquer coisa diferente de graça, você estaria pagando. Eu pago coisas, você paga coisas. Nós pagamos, talvez seja um dos verbos que a gente mais utiliza, né? Ou eu desejo, ou eu pago, entendeu? Eu desejo e pago, entendeu? Talvez seja um dos verbos que a gente mais deseja. Isso não tem a ver com graça. Graça tem a ver com favor imerecido. Mesmo quando eu atendo vocês, não é graça. É uma troca, de alguma forma. Entende? É uma troca de alguma forma, mas o que Deus dá é graça. Nós não podemos remunerar Ele, não podemos dar nada em troca, não podemos fazer nada que o agrade. É uma coisa que a nossa mente não consegue nem imaginar. Como que fazemos isso? Nós não somos merecedores dessa justiça. Esse é o milagre da salvação, que as pessoas aí fora precisam ouvir. E que nós nos retemos, nós nos contemos. Muitas vezes nós deixamos de falar porque não queremos ter um momento de sabor com a pessoa. É melhor eu viver um dia a dia tranquilo com a pessoa do que eu trazer algum tipo de contexto e fala. Porque vai gerar conflito. Se a pessoa é filha de Deus, ela vai se ver como nojenta. E isso não é agradável. É como quando uma pessoa fala assim, como eu estou vestida? A pessoa olha para você e fala assim, não está legal. Poxa, mas eu que escolhi. Eu achei, olhei no espelho. É engraçado, antes da gente perguntar para o outro, a gente se vê. E a gente quer simplesmente a aprovação do outro. E quando o outro fala assim, não está bom nisso, não está bom nessa forma, a gente se incomoda. É exatamente o nosso agir diante das pessoas. Para pessoas um pouco mais velhas como eu, entendeu? É mais fácil de falar porque dá um semblante assim o cara é mais sábio, né? Mas imagina o Pedro falando na escola para os amigos dele. Ou a Luísa falando para as amigas dela sobre algum contexto em que a pessoa está agindo de uma forma e você fala assim, não é legal o jeito que você está fazendo. Entendeu? A pessoa vai olhar para você e falar assim, esse cara eu não posso chamar mais para festa, não posso chamar mais para conversar. Ele é uma pessoa que incomoda. Mas será que a nossa posição de incômodo, tanto de ser incomodado como incômodo, ele vale a vida eterna da pessoa? Isso é uma coisa a se pensar. Será que você vê um amigo seu agindo dentro de um caminho que é danoso e você não vai falar simplesmente para manter a boa vizinhança e está tudo certo? O arrependimento e a fé são resultados da salvação, é a fonte da nossa vida e não a causa da mesma. O pecador somente chega a Deus pela justiça de Cristo. Deus o declara justo em Cristo pela sua graça, apesar de que nada em si mesmo o faz merecedor dessa justiça. Esse é o grande milagre da salvação. Se a salvação do homem, dependesse do homem, ela seria transitória e jamais ela seria plena. Jamais ela seria eterna. Qualquer coisa que depende de mim, apenas de mim, ela é temporária. Se essa igreja dependesse de mim, ao morrer ela acabaria. Se a sua salvação dependesse de mim, do que eu falo, em eu estar ausente, essa salvação ela viraria fumaça. É como um copo d'água em que você joga água ou sal. Conforme você vai mexendo, aquilo vai diluindo. Eu não sou a água. Você não é a água. Talvez a colher. A água é Cristo. Aquela água ela vai continuar sendo água. Ao evaporar, aquela água continua sendo água. E nós temos que ser firmados nesta água da palavra. Ele é a fonte da nossa vida. Como os ramos na videira. Os eleitos passam a receber a seiva da vida diretamente de Jesus Cristo. E aí eles estão ligados através do Espírito Santo de Deus. Quando você está com desidratação, você vai lá no hospital, o cara liga o soro em você. Aquele soro está entrando em você. Enquanto você estiver ligado no soro, você está sendo hidratado. Desligou, acabou a hidratação. Quando nós somos enxertados na videira,
milagrosamente, aquela seiva, ela começa a passar por nós. Isso acontece com a plantinha. Quando você pega a plantinha lá e coloca lá, amarradinha lá, não sei como os caras fazem, entendeu? Faz o enxerto, o que acontece? Aquela planta, ela começa a receber o elemento da própria árvore. É uma coisa sobrenatural. A pessoa, ela perdeu um membro, vai fazer um transplante. O que ela faz? Coloca um coração novo na pessoa, tira o coração, está ligado na máquina, lá o sangue para circular, coloca o novo coração. E aí o coração, ele continua funcionando, porque ele está ligado naquele mecanismo todo. A parte, ele não funciona. Você pode até ligar no aparelho, mas ligou o aparelho, ele para. Esse aparelho em nós é Cristo, e ele não para, ele não deixa de funcionar. Como os ramos na videira, os eleitos passam a receber a seiva da vida, diretamente de Jesus Cristo. E a eles estão ligados através do Espírito Santo de Deus. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, que ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Aleluia. Por quê? Porque ele é aquele que era a seiva que dava pra gente. Ele vai ao Pai. Se não vem alguém substituir o lugar dele, o que acontece? As fontes de vida secam. Então ele, Espírito Santo, ele vem habitar em nós, ele passa a ser a fonte de vida em nós, que faz a nossa ligação com o próprio Cristo que está nos céus. Nós precisamos do balanceamento dessa condição de palavra e espírito. E as pessoas, elas usam um lado ou outro, não é um lado ou outro, são os dois lados. Nós precisamos saber as funções do espírito para agir no espírito. Mas nós temos que conhecer a palavra, para que nós possamos utilizar dessa palavra. Sem o conhecimento dessa palavra, o espírito, ele é morto. Só com o Espírito, sem a palavra, nós nos tornamos místicos. Nós nos tornamos pessoas que ficam vendo coisas em todo lugar, mas nós não temos discernimento do que é aquilo. Eu sou um cara ruim para gosto. Então você me dá, entendeu? A Rosana fala, você não está sentindo o gosto, você não está sentindo o cheiro. Eu tenho algum problema nos meus sentidos, entendeu? Eu não tenho uma percepção acurada em algumas coisas, como ela tem, entendeu? Então, com o Espírito Santo, ele vai permitir que nós tenhamos esse tipo de percepção. Nós precisamos dele. O arrependimento não é a causa do perdão, pois o perdão é um ato livre da graça de Deus em Cristo. Não sou eu que gero algo, é Ele que gera em mim. Todavia, o arrependimento como mudança de vida é próprio dos pecadores salvos. Apenas aqueles que são pecadores salvos, eles são as pessoas que se arrependem. Ninguém poderá esperar segurança na salvação através do arrependimento, porque eu volto a pecar. Se eu conseguisse me arrepender e não pecar mais, talvez em algum momento da minha vida eu não tivesse mais nenhum tipo de pecado, porque todas as minhas dificuldades eu já me arrependi, eu não peco mais, mas não é assim que funciona, a gente volta a pecar. Tito 3,5. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito 3,5. Não de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É bem legal, que é como você chegar com um carro imundo. Imagina que você vai lá para uma chácara, choveu aquele barrão, e aí você quer limpar o carro com um paninho. Aí você passa, quanto mais passa, mais a lama você espalha. Aí você leva no lava rápido e o cara mete aquela VAP assim, embaixo do para-choque, aquele barrão. Lavar, regenerador, a palavra. É exatamente isso. O arrependimento é um dom de Deus e não deve trazer ao crente nenhuma espécie de satisfação pessoal. Você não tem que ficar feliz porque se arrependeu.
Porque não procede de você. No entanto, ninguém será salvo sem esse arrependimento. Não porque ele é uma causa, mas é porque é uma referência. Se você não se arrepende, você está mostrando que você não é. Quando Jesus manda os discípulos pegar e curar e expulsar demônios, e 2 em 2 eles irem, e eles voltam e falam assim: mas Jesus, em teu nome os espíritos saíram, as pessoas foram curadas, e Jesus olha para eles e fala assim: não fica alegre, porque os espíritos se submeteram. Não fica alegre, porque os demônios saíram. Mas fica alegre, porque com a pregação do Evangelho, o reino de Deus ele está mais próximo. Vamos parar por aqui? Senhor Deus, louvo o teu nome por esse primeiro período, em que nós podemos falar um pouco sobre arrependimento. Agradecemos, Pai querido, porque estamos longe de sermos pessoas que vivem nos arrependendo. A grande maioria das vezes nós temos remorso nas nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos conceda do teu amor e da tua graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.